Olá pessoal, boa noite. Aqui quem está falando é o John. Então eu vou passar algumas de aulas de MySQL para vocês, tá ok? Vai ser o básico do básico mesmo para quem não sabe, então a gente vai começar do básico até o avançado posteriormente. Então eu vou abrir aqui o phpMyAdmin, né, que vai estar o MySQL, correto? Dentro dele aqui a gente vai em banco de dados, a gente vai criar um novo banco de dados. Então a gente vai criar um banco de dados videoaula underline 01. Não, só videoaula, correto? A gente vai criar esse banco de dados. Tá, o banco de dados foi criado aqui. Se vocês quiserem fazer via SQL, o comando é esse aqui, ó, create database, coloque entre aspas simples videoaula e um simples ponto e vírgula, tá ok? Aqui a gente vai criar uma nova tabela, correto? A tabela vai ser, vamos dizer que a gente vai fazer um sistema, então um cadastro underline usuário, correto? Número de arquivos. No mínimo que a gente precisa para cadastrar um novo usuário, então a gente tem que ter um ID, né, que ele vai ordenar os, os usuários cadastrados, um nome, no mínimo, né, um e-mail, usuário e senha. Então são 5 campos que a gente precisa, correto? Opa, 5. Coloquei 5, dei um OK. Vamos ver se ele foi corretamente aqui. Videoaula. Ah, tá. Videoaula. Cadastro. Usuário. 5. Executar. Beleza, agora ele foi. Então, como eu tinha dito, ID. Vou colocar tudo em minúsculo, depois eu explico. E aqui também eu vou, no nome, por exemplo, eu vou usar varchar. E depois eu explico porque varchar não text que eu estou usando, tá ok? Então ID. Aqui eu vou deixar como int. Depois eu vou explicar cada tipo aqui. Int, varchar, text, date, que são os mais usados. Decimal, float, double, bit, boolean, serial. Depois eu dou uma explicada sobre isso. Eu vou fazer uma videoaula especialmente para isso, tá bom? Então, tamanho, vou deixar como no máximo 5. Padrão, aqui não vai. Nada, não vai nada aqui. Aqui eu vou marcar o nulo, que significa... Eu marcando o nulo aqui significa que ele não pode ser deixado em branco, mas ele vai ser... Eu vou marcar um auto increment aqui, que ele vai ser automático, tá ok? Então vai precisar você mexer no campo ID, tanto quanto que você vai cadastrar o usuário, ele vai cadastrar 001, 002, por exemplo. Então nome, eu vou deixar varchar, pra lá não vai mais nada. E-mail, também vou deixar varchar, pra varchar. Usuário, também varchar. Senha, vou colocar varchar aqui. Tá ok, mas depois eu vou arrumar para ele não aparecer o campo de senha, ou ele criptografar em MD5. O nome eu vou colocar, deixar 255 aqui, porque tem nome grande. Aliás, vou deixar até máximo aqui. E-mail eu vou deixar 255. Tem os e-mails de empresas que são bem grandes também. Usuário eu vou limitar até 100 caracteres. Aqui o tamanho é por caractere, correto? E senha eu vou deixar até 50 caracteres.
correto? Deixar nulo aqui também, que não pode deixar sem sim. E não pode deixar sem usuário também. No mínimo isso a gente tem que estar pedindo. Pera aí. Pode colocar 10 sim, porque ele não vai executar. Tá, ok. A tabela de aula cadastro foi criada. Se você quiser fazer comando via SQL, os comandos são esses aqui. Então aqui eu vou colocar aqui maior para vocês darem uma olhada. Quem quiser conferir. E depois eu deixo upado todo o código fonte para vocês. Então create table, tá? Entre aspas simples, vídeo aula, vai ser o nome no caso. Correto? Cadastro underline usuário vai ser o nome do. Desculpa, vai ser o nome da coluna. Os campos ID, nome todos sobre aspas simples, ou no caso aqui ele vai ser um acento. O tipo de campo, varchar, a quantidade de caracteres, e not new, ele not new quer dizer não pode estar para inserir tudo isso na tabela, não pode estar em branco, tá ok? Então se a gente marcar aquele campo nu, ele vai estar, a gente não pode inserir algum dado se um daqueles campos estiver em branco, correto? Então pessoal, a gente vai voltar aqui, ó, localhost, banco de dados, vai estar todos os bancos de dados que você quiser, vai estar aqui. A gente vai entrar em vídeo aula e ele vai estar aqui, ó, cadastro underline usuário, que é a coluna que a gente acabou de fazer. Então a gente vai entrar dentro dela e vai inserir alguns dados aqui bem rapidinho, só pra gente acabar aqui. Onde é auto incremento, nome eu vou colocar João, e-mail eu vou colocar casa@casa.com, é só um exemplo, correto? Usuário eu vou colocar admin e senha 1234, correto? Só que ó, a gente vai marcar password nas funções, para ele não mostrar na hora que a gente fizer lá, a hora que a gente inserir os dados, correto? Então a gente executa, beleza, executou uma linha inserida, ID da linha 1. A gente clica aqui de novo, não, ele vai estar ID 1, correto? Nome João, que é aquele que eu coloquei, casa@casa, usuário de mim, e aqui na senha você pode ver que ele já criptografou a senha, assim que a gente colocou password lá. Se eu por acaso, eu vou mostrar o auto incremento do ID aqui. Se eu por acaso colocar aqui, ó, eu não preciso colocar novamente aqui, e aqui eu só coloco senha, né, password. Então eu vou colocar Maria, maria@casa.com, usuário admin 2012 e senha 1234 também. Eu executo, ele cadastrou mais uma, e aqui o ID sempre vai ser auto incremento. Bom, aqui novamente ele fez a mesma criptografia, ele criptografou assim. Então acho que por hoje é só isso, gente. Nas outras videoaulas eu vou fazer uma explicação sobre SQL também, sobre como colocar SQL, sobre os comandos, né, para colocar via SQL. Para colocar direto no código-fonte vai ter videoaula de PHP, HTML também. Espero que vocês estejam gostando dessas videoaulas. Se você gostou, clique aqui embaixo em gostei e compartilhe para a galera, né? Você que já é usuário mais avançado, então ajuda essa galerinha aí a aprender. O intuito é só de ajudar, beleza? Boa noite, galera. Com Deus.